Boa noite, eu sou Zulemai Ramos, sou perita judicial e hoje vim falar para vocês um pouquinho de como é ser um perito judicial, tá? Para vocês entenderem bem como é que se processa essa profissão, eu quero lembrar aqui do juiz. O juiz, ele não tem lado, né? Ele não fica nem do lado do advogado, nem do lado da promotoria, não. O juiz, ele é imparcial. Tá, mas para ele tomar uma decisão, ele precisa de informações que o norteiem. Vamos imaginar aqui um exemplo. Por exemplo, o juiz precisa decidir sobre uma situação que envolva os juros de um contrato de financiamento. Como é que ele vai fazer isso se ele jamais pisou em uma faculdade de ciências contábeis? Ou, vamos imaginar que ele precisa analisar o culpado pelos danos da estrutura de um prédio. Como é que ele vai fazer se ele não é engenheiro? Aí entramos nós, peritos judiciais, cada um dentro da sua área para auxiliar o juiz na tomada de decisões. Os juízes dominam o campo do direito e da justiça, e nós, peritos, dominamos a nossa área de formação. A função entre essas duas vertentes resulta em uma sentença justa, verdadeira e totalmente imparcial. De modo geral, pessoal, um perito judicial pode ser experiente em qualquer área. Ele precisa ser experiente na sua área. Advogados, contabilistas, o pessoal da área ambiental, criminal, pedagogos, odontólogos, médicos, engenheiros, arquitetos. Todas as áreas podem se tornar peritos judiciais, cada um dentro da sua expertise. E como é que funciona esse mercado da perícia judicial? A perícia judicial, pessoal, nada mais é do que a produção de provas com a finalidade de pesquisar e informar a verdade sobre determinados fatos através de laudos. Esses laudos são emitidos pelo perito judicial, que é um profissional detentor do diploma de nível superior ou munido de conhecimento técnico, científico ou artístico. Normalmente, o perito é chamado pela Justiça para fornecer o seu parecer técnico sobre processos judiciais dos mais diversos tipos. Por exemplo, pessoas físicas, jurídicas, órgãos públicos e outros mais. Esse parecer técnico do perito, ele é fornecido através de um laudo, onde ele assina e passa a compor o processo em questão. Vamos lembrar aqui dos artigos do Código do Processo Civil. O artigo 145, que vai regulamentar a nossa profissão de perito judicial. No artigo 145, diz o seguinte: quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico, o juiz será assistido por perito, segundo disposto no artigo 421. Aí, dentro desse artigo, vem falando que os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos nos órgãos de classe competente, se a profissão necessitar de órgão de classe competente. E os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos. Gente, quais são as vantagens da profissão de perito judicial? Eu vou relatar algumas aqui, tá? Flexibilidade de horário, prazos relativamente longos para entrega dos laudos, independência na execução das tarefas, fatores externos que não interferem no modo de você atuar, possibilidade de exercer atividades paralelas à de perícia judicial, status, boa remuneração, baixíssimo risco de inadimplência, até porque se a perícia ela for particular, recebe-se o adiantamento de honorários, não é? Área com grande demanda de trabalho e, gente, pouca concorrência, visto que existe baixa divulgação da nossa profissão. A perícia judicial ela pode ser exigida por uma das partes em um processo ou pelo próprio juiz para a pesquisa, confirmação e a validação das
informações. Legal, mas Lenay, quais são os passos básicos para se tornar um perito judicial? Primeiro, gente, capacitação. E aí eu convido você a fazer um dos nossos cursos de perícia judicial, de formação de perito judicial. Nós vamos ter cursos ainda esse ano, em agosto, no dia 15 e 16 de agosto, no Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses, em Belém do Pará. Depois nós teremos, na sequência, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Macapá, Roraima e Acre. Os nossos cursos, eles têm o objetivo de capacitar o profissional para que ele se torne um perito judicial de sucesso. Eu espero vocês e agradeço muito pela oportunidade de poder compartilhar mais algumas informações sobre essa profissão belíssima. Boa noite a todos.